A Copasa confia na capacidade de qualquer pessoa, ambiente, cultura ou estrutura de se transformar. Se essa não fosse nossa razão de existir, nada do que fazemos teria sentido, a começar pelo nosso negócio. A missão de uma empresa de saneamento básico já é por si só a transformação da água de um rio em água potável, de esgoto em tratamento, de uma estrutura em rede em qualidade de vida, saúde e dignidade. E é por acreditar na mudança que a gente transforma os lugares por onde passa, trazendo conforto, eficiência e dignidade para a rotina de tudo que é vivo. Sendo uma empresa de saneamento que nasce no estado mais criativo do Brasil, essa missão ainda transborda, virando propósito e identificação. Nascida em Minas, onde tanto recurso se tornou riqueza e onde a mistura de estilos é um retrato de muitos Brasis em ebulição, essa capacidade de juntar, acolher e imaginar fundou nosso jeito de fazer as coisas. Nossa busca pela novidade é uma prática inabalável, porque a cada dia e a todo segundo ela segue seu fluxo permanente, silencioso, propositado. Ninguém vê. Mas por debaixo de toda cidade que vibra, existe um mundo de água em metamorfose. E se tem movimento, pode ter certeza, aqui tem Copasa. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o coordenador do Sempre um Papo, Afonso Borges. Gente, boa noite. Saúdo a todos aqui em nome do Durval, em nome do pessoal do MST. Uma honra ter vocês com a gente e dizer que vocês sempre estiveram com a gente, tá? Muito obrigado por terem vindo. O projeto Sempre um Papo tem aqui nessa aliança com o TCE a demonstração de que a cultura pode avançar, que a cultura pode extrapolar os seus limites artísticos e entrar assim de forma inteligente, criativa, em outro campo. Nós estamos no território do direito, né? O Tribunal de Contas do Estado tem essa função de exercer controle, e quando colocamos a cultura nesse palco, alguma coisa acontece de diferente, alguma coisa muda. E é para isso que a Lei Rouanet serve, né? Através da Copasa, a quem agradeço imensamente, aconteceu essa aliança entre os objetivos estratégicos de um tribunal, aqui discutidos na forma da obra dos autores. É uma coisa inovadora, é uma coisa diferente, e eu convido todos para desfrutar disso. Durval, muito obrigado. Luciana, que está aqui da Copasa, muito obrigado, e especialmente ao Itamar, por estar sempre comigo. Muito obrigado. Sem dizer da alegria de estar com a Semayá Oliveira aqui. Muito obrigado, Semayá. Veio lá de São Paulo para fazer isso. Ouviremos agora a Superintendente de Desenvolvimento da Copasa, Luciana Barbosa. Boa noite a todas e todos. Uma imensa alegria para nós da Copasa estarmos num evento tão significativo como Sempre um Papo, uma parceria muito estratégica da Copasa aí com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Para quem aí é de outro estado, né, a Copasa é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. E nós, o saneamento, eu costumo sempre dizer, é uma potente ferramenta de inclusão social, na medida que nós promovemos aí saúde para as pessoas, a preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico. E o saneamento, né, a Copasa, especialmente, tem o propósito de cuidar da água e gerar valor para as pessoas. Nós temos muita consciência da nossa responsabilidade social e empresarial. Por isso, estamos aí sempre juntos em fomentos da cultura, sobretudo no estado de Minas Gerais.
sabemos que a nossa responsabilidade ela vai além das nossas tubulações e sistemas de tratamento de água e esgoto. Nós somos parte integrante da sociedade e temos consciência da nossa responsabilidade na melhoria da qualidade de vida das pessoas em todas as dimensões, sobretudo a dimensão cultural. Como já foi dito, né? Nós somos sedentos também de cultura. Agradeço imensamente a todas as pessoas, Afonso, presidente Durval, a diretoria da Copasa, aqui representada pelo Eduardo, fundamental nesse papel da empresa e de desenvolver socialmente. Nós agradecemos a todas as pessoas que, de alguma forma, participaram da realização desse evento, sobretudo o público aqui presente, porque o público é que faz a cultura ser esse agente vivo e transformador da sociedade. Desejamos que o acesso e a leitura a obras literárias, como essa produção que hoje vamos abordar aqui, escrita pelo Itamar, seja sempre presente na vida das pessoas. Contem com a Copasa para que a gente continue apoiando ações como esta. É muito mais do que um patrocínio, é um investimento estratégico em ações concretas que promovem a sustentabilidade no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada e ótimo evento a todos. Ouviremos agora o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a presença de cada um de vocês, dos nossos conselheiros de Minas Gerais, que têm acompanhado esse movimento de resgate cultural no Tribunal de Contas. Agradecer, né, a presença do Bloco Pisa Ligeiro, do MST, da GUE, desse grande Pereira da Viola, que é um nome que ultrapassa as fronteiras de Minas e já está chegando na África, né? Está lançando nos próximos dias um disco novo, um trabalho maravilhoso, que eu já conheci algumas músicas com alguns parceiros, né? De Moçambique, de Angola, da Zâmbia, né? Que vai impactar muito no Brasil esse trabalho que o Pereira tem feito. Agradecer a parceria do Afonso, amigo de longa data, do Sempre um Papo. Nós vivemos num país que as coisas são muito efêmeras, né? E principalmente na área cultural, mais efêmeras ainda, né? E a gente tem Sempre um Papo aí completando 39 anos. Parabéns, Afonso. Você é resistente, resiliente, muito importante. E eu, que sou freguês já nesses quase 40 anos do Sempre um Papo, né? Algumas vezes participando, lançando livro, coordenando mesas, né? Ou aqui agora, como presidente do Tribunal de Contas, realizando o nosso segundo evento do Sempre um Papo. Quem esteve aqui no primeiro, com Mia Couto. Mas eu quero agradecer particularmente a presença do Itamar aqui, né? Como você viu, Itamar, você já provocou aqui uma reflexão muito boa, muito interessante, né? E essas músicas e a presença do Bloco Pisa Ligeiro aqui é em sua homenagem, porque pelo que você tem escrito, pelo que você tem trazido em seus textos e palavras, algo muitas vezes esquecido do povo brasileiro, merece uma homenagem muito especial, tá? Com toda certeza. Agradeço também a presença de parceiro, também de 40 anos na luta pelos direitos humanos, promotor de justiça, hoje procurador, né?
nosso grande Gilvan Alves Franco, que é mineiro, que é baiano, aliás. Eu sempre, quando estou indo para a tribo indígenas dos Machacalis, inclusive tive há 2 semanas com o secretário de saúde, né? A gente desce em Teixeira e passa sempre lá em Medeiro Neto. Eu, de vez em quando, como a estrada é fora da cidade, eu grito, Gilvan, para ver se você ouve, né? Não entro lá dentro, não. A gente passa por fora. Agora, há 2 semanas, eu dizia para o Fábio, né, o secretário de saúde, que você é de lá, né? Falei muito da sua cidade, dos seus primos, os Pinto lá, né? Alguns são meio tortos, outros são meio de direita, né? Tudo isso. E agradecer especialmente a Copasa. O nosso presidente da Copasa, Fernando Pazaglio, acreditou nesse projeto. E eu falei que seria uma empreitada muito boa, muito interessante e inovadora para o tribunal. O que nós fizemos? Pegamos temas da atual gestão, que estão sendo trabalhados aqui. Quem esteve com Mia Coutos foi a questão da água, né? Depois, hoje, nós estamos discutindo a questão da terra, e aí eu quero explicitar. Nós temos hoje um grupo de trabalho aqui no tribunal que está fazendo um levantamento das terras devolutas, indígenas e quilombolas, partindo do princípio que um órgão de controle tem que proteger e guardar o patrimônio do Estado. E nem sempre, Gilvan esteve nessas áreas de conflito muito tempo, nós já estivemos juntos, nem sempre a gente tem uma vigilância necessária. E, principalmente, ao falar de terras indígenas e quilombolas, nós estamos falando da alma de um povo que vive da terra, ou falar dos ribeirinhos, das terras dos barranqueiros, ou das terras dos geraizeiros, que vivem da extração daquilo que a terra fornece de forma natural. Então, e é interessante que esse grupo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual faz parte desse grupo, através do nosso grande procurador Afonso Henrique. Também a universidade faz parte desses grupos, as entidades ambientais, a ANDA, várias entidades estão nesse grupo, e especialmente também movimentos sociais, tanto a Pastoral da Terra como o MST, né? E hoje é um motivo de tristeza e de alegria. Alegria, porque estamos chegando ao 3º volume da trilogia, né? E terceiro, Itamar. E tristeza, Itamar, porque nós queremos saber o que vem pela frente. Tudo que você escreve é muito especial. Porque, primeiro, a sua escrita fala do povo, da alma, fala da desigualdade. Nós vivemos num país, num mundo e numa cidade muito desigual. Você traz a questão da desigualdade. Mas você traz também o coração afro-indígena da nossa gente. Acho que isso é fundamental. As crenças, né? A cosmovisão de mundo, né? A tristeza e a esperança dessa gente, né? Eu acho que é muito bom isso. E é interessante que na sua obra sempre tem uma centralidade, o protagonismo das mulheres. A gente guarda o nome, né? Em Torturado, Salvar, e ainda não terminei Coração Sem Medo, estou quase no finzinho dele, né? Afonso mandou o livro um pouco atrasado, senão eu teria feito o dever de casa. O do Mia Couto foi mais fácil, né? Que era um livro mais curtinho, ainda não terminei, mas vou terminar essa noite ou para a próxima noite. Então, as mulheres têm um protagonismo muito especial. Outra coisa importante, você traz a causa da terra e da justiça. Eu não vou dizer que é a primeira vez que o MST esteve aqui, porque estiveram na minha posse como conselheiro, estiveram na minha posse como presidente, né? Mas talvez ainda de forma anônima, né? De forma oficial, assim, com esse centralismo, porque a causa da terra e da justiça está na sua obra. Então, o que marcaria, quando eu pensei e falei assim, eu vou fazer, conselheiro Licurgo, conselheiro Adonias, conselheiro Telmo, eu falei, eu estaria fazendo uma violência ao autor, se eu não trouxesse alguma coisa do coração da sua obra, e eu não podia fazer isso. A gente quer te receber muito bem, com muito carinho. Mas, finalmente, o que tem do Itamar, que eu acho central, é a esperança. É a esperança, né? E essa esperança militante, essa esperança que cria resiliência,
E como ele diz, ao final de Coração Sem Medo, Rita Preta olha para o oceano à sua frente, contempla a linha do horizonte e é como se admirasse além. Imagine, depois de toda a dor do filho, casos tão conhecidos por nós dois que atuamos 30 anos nos direitos humanos, depois de uma abordagem policial, né? Então, ela ainda fala com essa esperança. E ela diz ao final, na voz do seu filho, o filho do meio, viver pode ser maravilhoso, precisa acreditar. E o mar canta com o movimento das águas, e esse canto a inunda de sensações. Por um momento, deseja apenas escutar esse som vibrando em sintonia com seu coração. Só por essas palavras, merece a gente receber aqui o Itamar Vieira com muita alegria e com muita satisfação e dizer, nós todos, num Brasil como nós vivemos, tempos estranhos, sombrios, tempos de crescimento de fascismo, tempos de tantas dificuldades e de tanto risco de retrocesso institucional e democrático, naquela Constituição Republicana de 5 de outubro de 1988, temos que viver com um coração sem medo. Obrigado, Itamar. Eu sou obediente. Mia, Itamar, e semana que vem a gente quer contar com todos vocês, dia 4, né? Dia 4, com a Conceição Evaristo. Agora, nós vamos receber a Conceição Evaristo numa situação muito especial. No dia 9 de setembro, o tribunal fez 90 anos. Ela foi a primeira negra que recebeu o colar do mérito do Tribunal de Contas. Então, nós vamos receber uma comendadora de contas do tribunal. E depois disso, a arruaça e arrumação e artimanhas e peripécias do Afonso, ela recebeu o título de doutor honoris causa do UFMG. Então, nós vamos receber uma comendadora de contas e também uma doutora da UFMG. Então, que todo mundo esteja presente aqui na Conceição. E hoje nós tivemos esse evento, e no dia da Conceição Evaristo, semana que vem, nós vamos ter uma grande exposição aqui, que ficará aqui o mês todo, sobre a causa e a luta da questão negra. E o primeiro, começa a inscrição já no mês que vem, o primeiro concurso público deste tribunal, que está prevendo, e o relator da matéria foi o conselheiro Licurgo Mourão, uma cota de 30% para negros, quilombolas, indígenas e pardos. E, além disso, o conselheiro Licurgo ousou mais ainda, sabendo que ele podia ousar, que o presidente aceitava. É o primeiro concurso público do Brasil de um tribunal que vai ter cota de transgênero. Agradecemos também a presença da comitiva da Secretaria de Cultura de Belo Vale. Senhoras e senhores, dando início à conversa sobre o tema Cuidar da Terra, Garantir Direitos, convidamos ao palco o escritor Itamar Vieira Júnior. E convidamos também a mediadora e jornalista Semayá Oliveira. Com a palavra, Semayá. Obrigada. Boa noite. É uma alegria estar aqui hoje. Obrigada pela acolhida, obrigada pelo convite. E vamos para mais um Sempre o Papo. Uma honra imensa ter a oportunidade de facilitar esse diálogo com você, Itamar. É um grande diálogo. Você quer saudar o público também? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa etapa importante
do lançamento de Coração Sem Medo aqui em Belo Horizonte, com essa acolhida mais que generosa, né, deste tribunal, do Sempre um Papo, que ano que vem completa 40 anos, e toda essa apresentação que tivemos aqui dos músicos, do MST, para mim foi muito especial, e um prazer imenso estar com você, Semaia. Eu Prazer é todo sou meu. um grande admirador seu, e para mim é muito, muito importante que você estivesse aqui também. Deixa disso, eu que sou sua admiradora, então empatamos. Para começar, eu sei que você tem viajado com o lançamento de Coração Sem Medo. Eu queria saber como está o seu coração, chegando ao final de uma trilogia tão importante, que é um marco na literatura brasileira, um marco para muitos leitores e leitoras que se reconheceram pela primeira vez nas suas letras, nos seus livros. Como está o coração do escritor hoje, na chegada desse último livro? Olha, especialmente hoje, eu não sei porque, acho que meu coração tem andado triste. Acho que a vida da gente, nós não vivemos desconectado do mundo, né? Do mundo à nossa volta. E faz quase 2 anos que eu, por questões familiares, fui morar no Rio de Janeiro. Continuo na Bahia, tenho casa. Eu nunca digo que eu mudei da Bahia. A Bahia a gente carrega com a gente. E eu vou com muita frequência lá, então, e continuo a povoar meu imaginário, tudo que eu recrio. Até hoje a Bahia está na centralidade. E aí hoje acordei, vim para Belo Horizonte, saí e vi que estava acontecendo uma operação policial desastrosa no Rio de Janeiro. Um massacre, né? Um massacre. E agora à tarde tive a notícia de mais de 60 mortos, né, já registrados lá. Não tem, realmente não tem como, pelo menos hoje e amanhã, estar bem, né, com toda essa notícia. Infelizmente, hoje o coração está assim, um pouco apertado. Apertadinho. Eu estava vendo aqui a celebração, as pessoas celebrando, eu estando junto também aqui, querendo celebrar, mas, no fundo, tem uma pontinha de tristeza, e eu acho que, especialmente porque eu estou nessa caminhada com este livro, que fala dos desterrados, daqueles que não puderam mais lutar pela terra, e pelo êxodo rural foram parar na cidade. E na cidade ele descobre que o território, o chão que se pisa é tão importante, tão disputado quanto no campo. E é uma história que tem uma história com essa instituição do Estado, que muitas vezes que tem uma função relevante, importante, de garantir a segurança da sociedade, da população, mas que, em muitos lugares, é um braço para extermínio, né? E o que aconteceu hoje, o desastre que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, mostra a face mais perversa do Estado contra a população, e, em particular, a população periférica negra desse Brasil. Então, para mim, é um dia que, infelizmente, o coração está apertado. Eu queria que tivesse um coração sem medo, né? Mas as pessoas que vivem lá estão assoladas pelo medo. Mas eu acho que a personagem principal que a gente tem aqui, que é a Rita Preta, que tem o coração sem medo, com certeza essa personagem, tenho certeza, e vamos conversar um pouco mais sobre isso ao longo da conversa, está nascendo hoje em muitas mulheres e mães que são vítimas do que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. É verdade. Então, a gente vai chegar lá, mas antes de chegar lá, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa trilogia que você chama de Trilogia da Terra, né? A gente tem aqui o Tortarado, que a gente fala de um quilombo, de uma comunidade quilombola, né? Exatamente. A gente tem Salvador Fogo, que é um povoado rural da Bahia. Sim. E aí, com herança afro-indígena. Afro-indígena fortíssima. E aí você chega à grande cidade, né, a Salvador, com todos esses conflitos que você acaba de trazer, de mudanças de casa, de um território cheio de terra, mas sem terra nenhuma ao mesmo tempo. Sim. Por que é tão importante para a nossa história do Brasil, nesse momento, depois dessa abertura tão bonita com os nossos companheiros do MST, trazer uma trilogia que a gente pode chamar de Trilogia da Terra? Olha, a ideia dessa trilogia surgiu muito, não a ideia da trilogia, mas a ideia da escrita do romance Torturado é muito antiga. Eu cheguei a fazer uma tentativa, mas eu era um menininho só com boas ideias, não tinha ainda maturidade para escrever.
20 anos depois, eu retomei esse projeto, depois da minha vida, da minha experiência como servidor público no INCRA, trabalhando no Maranhão, trabalhando na Bahia, e foi muito importante essa minha jornada, porque eu aprendi muita coisa com os movimentos sociais, aprendi muita coisa com os trabalhadores rurais, e quando eu voltei para a escrita deste romance, eu voltei com um sentimento que era simples, um sentimento muito genuíno, por vezes ingênuo até, que eu queria escrever uma história que retratasse o amor à terra, que eu vi muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais declararem para o mundo, para as pessoas e para mim também, né, nesse trabalho. E comecei com essa ideia de que escreveria uma história que falaria desse amor à terra, mas a coisa foi crescendo de tal forma que esse sentimento que me levou a escrever foi um sentimento que foi se transformando ao longo da escrita. E foi me fazendo ver e crer que eu estava escrevendo uma história sobre um direito fundamental de todo e qualquer ser humano. Eu estenderia, é direito de todo e qualquer ser vivo, porque uma árvore não cresce sem o chão. Um animal não vive sem seu território, na floresta, em qualquer lugar. Até os pássaros que voam, eles precisam descer para buscar alimentos, né? E quando a gente fala dos oceanos e dos rios, a gente está falando de um território de águas também. Ou seja, não há vida sem isto. E por que tantos têm este direito negado, né? E aí a coisa foi crescendo. E antes de terminar Torto Arado, eu sabia das histórias que viriam a seguir. Sabia das personagens que viriam, das personagens daquela história que transitariam nas histórias seguintes. E é tanto que, antes de publicar no Brasil Torto Arado, eu comuniquei ao meu editor, o Leandro Sarmates, que Torto Arado era o começo de um projeto maior. Não foi anunciado naquele momento, porque uma coisa é você planejar, Maiara. Outra coisa é ter... Outra coisa é executar. E eu não sabia se seria possível. Mas aí, quando já publicou Salvar o Fogo, e eu já andava, já tinha ali dado andamento na escrita do terceiro, aí já foi anunciado que seria uma trilogia, né? E aí, esta trilogia, ela segue um percurso dos rios, um percurso das águas, porque a Fazenda Água Negra, desse quilombo que a Semaia fala, está entre dois rios, o Utinga e o Santo Antônio. Esses rios afluem para o Paraguaçu, que é a paisagem de Salvar o Fogo, que traz ali para um primeiro plano os traumas do colonialismo, da escravidão e do genocídio indígena. E esse rio, Paraguaçu, ele deságua na Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos que banha Salvador, que é o território, a paisagem do romance Coração Sem Medo. Foi assim, mais ou menos, de uma maneira bem resumida, que surgiu a ideia dessa trilogia. E, à medida que eu escrevia, acho que foi se sedimentando em mim. Passei 8 anos, na verdade, escrevendo as 3 histórias. Foi se sedimentando em mim essa certeza de que sem chão, sem terra, sem território, não há vida. E muitos ainda têm este direito negado. Não só no Brasil, em toda parte. Veja o que acontece em Gaza, por exemplo, né? Só para trazer um exemplo mais próximo do nosso tempo. Mas, em todos os tempos da história, este direito elementar, vital, fundamental, esteve em disputa. E eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Como a música exatamente disse, né? É sagrada a terra. E é o bem mais disputado, como você acaba de dizer. E aí, quando eu abro o livro... Quem aí já tem o livro, gente? Já começou a leitura? Arrasou, então vocês estão na mesma página. Quando a gente abre o livro, a dedicatória diz: aos meus irmãos, para David, o fim, o meio e o começo. E aí eu não posso deixar de trazer Nego Bispo, né? Que diz o fim, o meio e o começo, que é um pensador que a gente diz tem em 2023. Diz o começo, o meio e o começo. Exatamente, porque é um pensador que fala da terra, que trata com a terra. Sim. E que traz a importância da gente repensar a forma como a gente está vivendo. Porque o que eu mais sinto quando eu termino Coração Sem Medo, além de ter sentido vontade de chorar durante muitos momentos, muita raiva, muito amor, não dá para a gente continuar assim. A gente precisa agir.
Exatamente. O Nego Bispo foi um encontro muito importante. Depois eu via escrever várias vezes sobre o Nego Bispo para a Folha de São Paulo. Quando ele morreu, eu escrevi um obituário que a Folha pediu no fim do ano. E eu acho que o que ele fala, tudo que ele nos ensina e tudo aquilo que a obra dele nos transmite, é tudo que os trabalhadores me diziam já há muito tempo, e eu vi importância, relevância, e para mim foi um despertar, de fato, né? Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, e que batalhou muito para que eu pudesse estudar. E depois, quando eu cheguei à universidade, eu tive contato com o conhecimento, pude me formei professor de geografia, fui trabalhar no serviço público, continuei estudando, fui fazer mestrado e doutorado, mas eu sempre digo que as coisas mais valiosas, mais preciosas que eu aprendi, sem nenhuma demagogia, foi com as pessoas com quem eu trabalhei no campo, né? Porque elas tinham um saber, um conhecimento, difícil de ser externado por mim, né? Que não sou eles. É difícil de ser mensurado. É um saber infinito. E sem essa convivência, sem essas presenças, né, sem a experiência que eu tive com eles, talvez essas histórias existissem, mas fossem outras histórias, né? Não carregassem a certa dose de humanidade e de dor e de esperança que nos compõe, né, que nos forma. E, para mim, foi muito importante. E aí, esse encontro com o Nego Bispo veio reafirmar isso, né? Essas histórias que, de alguma maneira, elas precisam ser contadas, escritas, a partir de uma perspectiva contracolonial, só para usar um dos conceitos dele, que essas pessoas que nunca foram ouvidas, que não puderam contar suas histórias, e que nas histórias, quando escritas, ocupavam um lugar secundário. Eu precisava trazer elas para a centralidade e precisava que a gente escutasse, lesse essas histórias a partir de seu lugar, a partir de sua perspectiva. Para mim, isso era importante. E você tem feito isso com maestria. Eu gostaria de ler 2 trechinhos para a gente continuar. Por favor. Esse daqui está logo na primeira parte, logo no comecinho. Aqui o cenário é uma tempestade, tá, gente? Que a personagem está enfrentando na cidade. A tempestade dura poucos minutos, mas o suficiente para que o caos se instaure na cidade. Trânsito interminável, desabamentos de casas juntas em costas, um homem desaparecido depois de ser arrastado pelas águas até o bueiro. Rita precisa chegar ao trabalho antes das 10 horas. Mas com as ruas alagadas, os semáforos quebrados e vários carros deixados no meio do caminho, irá demorar muito mais. Ela não está tão úmida a ponto de ficar com cheiro de tapete molhado. Tinha guardado a camiseta do uniforme amarelo na bolsa. Voltar para casa está fora de cogitação. A empresa está se reestruturando, seja lá o que isso signifique, e ela precisa daquele emprego. Na bolsa, o porta-documentos e, por trás de um pequeno quadrado de acrílico, aquilo que mais importava, as fotografias dos 3, a fotografia dos seus 3 filhos. Essa cena me remeteu a tantas experiências que eu vivenciei, sendo uma mulher negra periférica, indo para o trabalho, e que tantos colegas e pessoas próximas a mim vivenciaram, que eu pensei o quanto de observação cabe nos olhos de um autor guardar. Mas, além disso, eu quero trazer mais uma cena. Aqui ela já está trabalhando, tá, gente? No caixa de supermercado. Rita Preta observa as mulheres ao seu lado. Nete, operando caixa 6, confusa com as compras que precisa registrar e empacotar ao mesmo tempo, enquanto a cliente conversa ao celular. Mais adiante, outra cliente se movimenta com o andador enquanto a cuidadora segura sua bolsa e vigia seus pés, temendo um passo em falso. 2 funcionários conversam em libras e depois se dispersam para não serem repreendidos pela desatenção. Rita imagina que todos, assim como ela, estão entretidos com seus mundos, refletindo sobre assuntos que precisam ser ou não decididos, todos imersos numa miríade de pensamentos que costumam ocupar os dias dos seus semelhantes. E aí, eu acho que que o Coração Sem Medo traz, de uma forma arrebatadora para mim, o quanto o dia a dia do trabalhador distrai e tira a gente sempre daquilo que é o mais essencial. O quanto o nosso trabalho, dia a dia,
tira a nossa principal essência. E eu acho que essa é uma mensagem muito fundamental antes da gente entrar na outra pauta, que é a violência policial. Tem uma cena que eu chorei lendo, quando Rita Preta já está à procura de seu filho, e ela tem que esperar, pedir para ir ao banheiro, para conseguir atender uma ligação que pode te trazer notícias. Qual a importância da gente trazer no detalhe, como você faz aqui, a vida do trabalhador, a nossa vida? A gente não se dá conta, Simaia, de como é opressor, de como é desumanizador a exploração do trabalho, né? Essas histórias, todas três, de alguma maneira, trazem essa perspectiva do trabalhador explorado. E é explorado porque eu acho que ainda a gente vive num mundo que precisa passar por uma desconstrução. A colonialidade que instaurou a exploração máxima da terra, dos rios, da mata, dos animais e dos seres humanos, que a gente ainda não conseguiu se desconectar, nem desconstruir isto, né? E, às vezes, a gente passa no supermercado, a gente reclama de um atendimento que a gente acha que não é tão bom, mas não se dá conta das pessoas que estão ali por trás, né? E você falou em observação, e a minha observação ela foi empírica. Muitas vezes eu fui o sujeito dessas histórias, né? Morando nas periferias de Salvador, eu saía muito cedo da manhã, pegava o ônibus das 5h30 da manhã, e ia ou para o trabalho ou para estudar na Universidade Federal da Bahia, que ficava 1h30 de casa. E ali, naquela manhã, o ônibus apinhado de gente. Eu estava com as trabalhadoras domésticas que moravam lá no meu bairro, com as trabalhadoras de supermercado, com os trabalhadores homens da construção civil. E eu sempre fui um pouco tímido e retraído. Não era muito de conversar com as pessoas, a não ser que eu estivesse a sós, como no campo, né? Quando eu entrava na casa dos trabalhadores rurais para preencher um cadastro ou qualquer coisa, aí conversava bastante. Mas, caso eu não conhecesse, eu ficava observando. E escutava as conversas, as coisas que se falavam, eu via as privações. E muitas daquelas privações eram as privações da minha família também, né? Então, eu entendi aquilo sobretudo. Quando eu entrei na universidade, eu disse, não, eu não vou... Como é que eu vou me manter aqui? Meu pai ficou desempregado, Simaia. E eu disse, eu preciso trabalhar. E fui trabalhar de qualquer coisa. E onde eu fui trabalhar? No supermercado. Eu fui empacotar compras. Depois eu passei para a caixa. Eu fui trabalhar numa farmácia de madrugada. Esse mundo do trabalho, esse mundo da exploração do trabalho foi vivido, de alguma maneira, por mim. E ainda eu tenho uma atenção muito grande para as pessoas que estão vivendo e que estão sofrendo isso, né? Eu achei importante levar para que o leitor pudesse fazer essa imersão no cotidiano dessas pessoas e entender o quanto de mundo e vida há, às vezes, soterrado diante daqueles gestos mecânicos, né? O quanto de humanidade é abafada num ambiente como aquele. Para mim, era importante trazer tudo isso, né? Afinal, é uma história, é a trilogia da Terra, mas não dá para falar de terra sem falar de trabalho, não dá para falar da importância, da relevância de tudo isso e como tudo isso constitui a nossa humanidade. Aí eu precisava trazer tudo isso, até para receber um telefonema, para ser informada de que o filho tinha desaparecido, ela precisou esperar a hora de ir ao banheiro. Ela finge um mal-estar para poder deixar aquele lugar e procurar o filho. Antes de sair do supermercado, ela é revistada, como todo trabalhador é revistado. Ou seja, que mundo é este, né? Que mundo de exploração e de desumanização nós vivemos sem que a gente se dê conta. Eu precisava levar isso de alguma maneira para essa história. E a Rita Preta, ela poderia ser uma amiga, uma prima, uma tia. Ela é realmente uma personagem muito próxima. E antes de falar das dores de Rita Preta, que são muitas, eu gostaria que você compartilhasse com a gente se tem alguma inspiração específica na construção dessa personagem, principalmente naquilo que a gente fala da busca da Rita por amor, por acolhida, por complexidade, sabe? Qual que foi... Tem alguma? Olha, porque elas são muitas. Eu acho que tem, sempre tem. E nessas três histórias,
mulheres, essas personagens, elas estão no primeiro plano. Às vezes os leitores falam de um jeito que parece que só existem elas. Mas eu digo, não, tá uns personagens homens lá, eles estão aí, vocês que escolhem elas. Vocês Mas estão brincadeira, né? focados. É brincadeira. Elas estão nesse lugar também, né? Num lugar que foi historicamente negado. Até nos livros de literatura, né? As mulheres, para elas aparecerem, os autores precisaram aí romper barreiras, romper com paradigmas, com interdições, né? Eu lembrei, o primeiro romance brasileiro escrito por uma mulher foi o Úrsula, da Maria Firmina. Ela não pôde sequer assinar o livro como Maria Firmina dos Reis. Ela assinou como uma maranhense. Tem uma escritora paulista, Maria José Dupré, que já morreu há muitos anos, escreveu o clássico Éramos Seis. Durante muitos anos, primeiros anos de publicação da vida dela, ela publicava com o nome do marido, Senhora Leandro Dupré. Ou seja, é um mundo assim tão estranho, às vezes, e eu precisava trazer essas personagens para um primeiro plano. E aí eu acho que sempre há as fontes de inspiração, né? Eu cresci numa família que as mulheres eram essas personagens fortes. Elas eram atravessadas, em alguma medida, por essa violência patriarcal, que é estrutural, mas elas eram tinhosas, elas não se dobravam, né? Elas estavam sempre reagindo, não se curvavam. Acho que isso fixou em mim, algo no meu imaginário, né, se fixou em mim, que me dá essa dimensão heróica dessas personagens. Depois, eu fui trabalhar no campo e encontrei muitas mulheres vivendo essa mudança, como presidente de associação, já no começo dos anos 2000, né? Ou lá no sindicato, ocupando cargo de direção, ou na liderança de movimentos sociais. Era algo bonito e paradoxal, porque num país como o Brasil, que até hoje só temos uma mulher no Supremo Tribunal Federal atualmente, há um clamor da população, das pessoas, por uma ministra, e por uma ministra negra, sobretudo, né? Porque a gente acha que não há democracia sem representatividade. Quem vai legislar sobre a atrocidade que aconteceu hoje no Rio de Janeiro? Quem vai poder julgar se não tem representatividade na Câmara ou nos tribunais? A gente precisa pensar em tudo isso, né? Então, essas mulheres do campo, elas me mostraram que é possível essa mudança. Porque eu encontrei muitas delas ocupando os cargos mais altos da sua associação, do sindicato e dos movimentos sociais. Porque isso não pode acontecer nas instâncias mais altas da República. E depois, só para fechar, Semaia, essa inspiração para escrever sobre Rita Preta, eu acho que veio da literatura e da dramaturgia também. E da dramaturgia e literatura ocidental, em particular. Porque a tragédia grega traz lá, 2.500 anos atrás, Eurípides escreveu sobre Écuba, uma rainha que seu império perde a guerra, Troia perde a guerra, e ela é escravizada. E nessa escravização, ela perde muitos dos seus filhos. E ela segue toda a tragédia clamando por justiça e clamando por vingança. Aí vamos mais para o início do século XX. Mãe Coragem e Seus Filhos, do Bertolt Brecht. Ana é essa personagem que perde 3 dos seus filhos durante a guerra e precisa encontrar a sua humanidade, para poder prosseguir. Anos mais tarde, nos anos 70, Agostinho Gomes Arcos, um escritor espanhol, publicou o romance Ana Não, que conta a história de outra Ana, Ana Paúcha, que é uma mãe na Guerra Civil Espanhola, que atravessa a Espanha inteira para encontrar seu filho sobrevivente, porque todos os outros morreram. Esse filho se chama Jesus Paúcha, e a gente vai conhecer a jornada dessa mulher em busca de notícias e de resposta por esse Jesus Paúcha. Lendo tudo isso como leitor de literatura, apreciador de dramaturgia, eu disse, este é o drama de muitas mães brasileiras, né? De muitas mães negras da periferia do Brasil, que estão vivendo esse drama,
essa interrupção abrupta da vida, como viveu Marli Coragem. Quem não conhece, procure saber sobre Marli Coragem, uma mulher carioca lá do Rio de Janeiro, que no fim dos anos 70 e nos anos 90, ela viveu essa dor, mas ela não se curvou, ela não se calou. Primeiro foi o irmão, depois o filho. Ela ia todos os dias à delegacia para fazer o reconhecimento dos policiais que tinham tirado esse irmão da casa dela. Ela poderia ter sido morta, silenciada, e devem ter pensado nisso. Mas eu acho que também tiveram medo da coragem dela, porque ela não se curvava, ela não se entregou ao medo. As mães de Acari, né? Quem lembra dessa história? Anos 90, nunca foi dada uma resposta. Acho que não houve julgamento dessa história. E essas mães eram muitas, se não me engano, 12, tiveram seus filhos levados e até hoje não puderam sepultá-los. Muitas delas morreram. O que difere a luta das mães de Acari, por exemplo, da luta das mães da Praça de Maio, na Argentina, e das avós, que ainda clamam pela busca de seus netos que foram levados e pelos restos mortais dos seus entes queridos que foram levados na ditadura, né? Ou seja, ainda é algo presente. Esse é um drama nosso brasileiro, mas é um drama universal também, que atravessa a humanidade em todos os tempos. E quando eu escrevi um texto sobre Marli Coragem num livro e tive a oportunidade de entrevistá-la alguns anos atrás, e quando eu estava lendo Coração Sem Medo, eu lembrei muito de Marli, mas lembrei de muitas mulheres que a gente vê dando entrevista, falando do filho. E eu acho que um trabalho muito minucioso e bonito, que eu gostaria de ouvir você falando um pouco mais, é sobre como você conseguiu trazer neste livro todas as contradições, porque a Rita primeiro se enfurece com o filho, Sim. achando que ele pode ter feito alguma coisa errada. Claro. Quando a escrivã pergunta a cor, ela diz que ele é moreno. Ela vai construindo sua própria noção de racialidade ao longo da história. Ela vai construindo a sua noção de racialidade e vai se indignando, né? Então tem uma frase que a gente costuma falar, do luto à luta. A Rita consegue trazer isso. E eu vejo muitas e muitas mulheres nessa trajetória dessa mulher que vai se indignando. E tem uma passagem aqui, quando Rita dá uma entrevista falando sobre ele, depois dela defender a memória do filho inúmeras vezes, aí ela diz assim, dizendo do pouco tempo que ela teve na entrevista, né, uma entrevista que você dá e depois vai 1 minuto para a televisão. Tão pouco tempo para dizer quem era Cid. Rita queria contar que o filho aprendeu a falar com 2 anos e que aos 5 e meio já lia e escrevia com destreza. Considerando que ela foi alfabetizada depois dos 12, aquele feito significava um pequeno milagre. Queria contar que, naquele tempo, ele lia tudo o que aparecia à sua frente e mais. Os letreiros dos ônibus, os outdoors, os nomes contidos nas fachadas dos estabelecimentos, as embalagens de alimentos. Rita sonhou mais e desejou para o seu primogênito, e os que viriam depois, uma vida melhor do que tinha tido. Queria contar também que ele era apaixonado por futebol. E atormentou por anos para que a levasse à escola de formação da equipe da Bahia, o que ela não fez por considerar um capricho inútil da criança, mas que desde o começo do ano tinha enfiado na cabeça que seria músico. Então, acho que uma outra dimensão importante de Coração Sem Medo é a busca pela memória dessas pessoas, né, que ou somem ou desaparecem. Eu tenho certeza que o seu coração pequenininho, porque aconteceu hoje no Rio de Janeiro, o que acontece em todos os estados todos os dias, é também isso, né? Essa busca por memória de quem são essas pessoas. Também, né? No caso da Rita, esse jovem retirado de uma maneira abrupta da sua vida. E quem é este, né? Eu acho, inclusive, que mais à frente, na última, eu não vou dar spoilers, mas eu já estou dando muitos, desculpa aí, não pessoal. Tá. Não, a Semaia então tá. tá Eu bom. acho que ela tá. Estou aqui circulando. Ela está pescando pontos chaves que eu acho que desperta o interesse da leitura. Faz parte de tudo isso. Mas tem a última parte que se chama Os Cadernos de Cainho. Eu acho que ali há uma brincadeira com a literatura mesmo, né? Brincadeira no sentido do lúdico, né? De imaginar, embora da dureza de toda aquela sessão, de nos entregar algo que a vida não nos deu a oportunidade de ter, né? Que é, na lacuna, na ausência, reimaginar vidas, reimaginar instantes, reimaginar mundos, né? Esse é um movimento que as personagens fazem. Fazem tanto no seu presente
né, fazem no presente, mas o narrador consegue também fazer essa conexão com o passado, e as próprias personagens também. Porque, aos poucos, elas vão percebendo que a vida delas não existe, as vidas delas não existem sozinhas, desconectadas do todo, dos que vieram antes, né? Elas vão descobrindo que, na verdade, é tudo uma continuação, que elas caminham com o caminhar dos que vieram antes. E eu acho que essa talvez seja a coisa mais poderosa que elas podem descobrir, né? Descobrir que essa vida é uma continuação, mas descobrir que, com essa continuação, mesmo que haja dor, há algo precioso que manteve os que vieram antes vivos e que não fizeram com que eles desacreditassem do futuro e que fizessem com que você e muitos estivessem aqui hoje, né? Então, esse movimento, para compreender o presente, compreender o passado, ele atravessa as 3 histórias. Até porque essas pessoas carecem de terra, elas não têm esse direito negado, não é pelo acaso, pelas circunstâncias do presente. Isso é uma construção histórica e social que nos levou a essa desigualdade, né? E aí esse movimento para conhecer o presente e conhecer o passado. Conhecer o passado não por um desejo masoquista de sentir dor, de sofrer. É simplesmente porque a gente precisa refletir sobre o presente. E a gente reflete sobre o presente porque a gente deseja um futuro diferente. Se a gente continuar repetindo os mesmos erros, se repetirmos as atrocidades que a gente tem feito até aqui, como aqui aconteceu hoje no Rio de Janeiro, a gente não vai para lugar nenhum. Que futuro a gente vai legar para as gerações que virão, para os que estão aí ainda crianças e nem entendem, né, nada sobre esse mundo, muita coisa sobre esse mundo? Que futuro a gente vai legar? A gente só vai legar se a gente olhar de uma maneira honesta para o nosso passado, se a gente refletir sobre o nosso presente e aqui mesmo plantar essas mudanças, né? E muitas coisas que ficam no passado, que a gente vê como coisa de minha avó, né? O encantamento, os encantados, e todos os seus livros trazem a dimensão do encanto. Tem uma passagem de Rita aqui se reencontrando com o encanto de alguma forma. Tem sim. Qual a importância de trazer essa dimensão também? E como isso também tem a ver com a gente cuidar da nossa ancestralidade, do nosso território, do nosso legado? Quando eu cheguei no campo, na Chapada Diamantina, no começo de 2010, eu fui levado pelas circunstâncias, pelo trabalho que eu fazia, pelos relatórios que eu precisava escrever, a conhecer o Jaré, que é essa dimensão, essa expressão religiosa que só existe na Chapada Diamantina e que é carregada de brasilidade, porque ali tem um pouco de catolicismo rural, tem elementos da religião de matriz africana e tem dos indígenas também, né, do xamanismo indígena. Então, é uma coisa muito bonita e muito brasileira, essa confluência de experiências que resultaram no Jaré. E aí, eu fui pesquisar e fui conhecer. Eu fui além, eu fui entender que a colonialidade que instaurou entre nós essa maneira exploratória de viver na cidade, viver no campo, ela nos desconectou do sagrado. Quando aportaram, por exemplo, no continente africano e no continente americano, né, muitas vezes a terra aqui era celebrada como uma deusa, era uma mulher, era Pachamama. Um rio nunca era um rio. O rio era o parente, o rio era um deus, era alguém. A montanha, da mesma maneira, a terra, da mesma maneira. E a colonialidade foi reduzindo tudo, foi coisificando, foi transformando em recurso. Nem gosto dessa palavra, mas foi isso que a colonialidade fez. E nos desconectou do sagrado. Eu acho que, de alguma maneira, essa volta, essa reconexão, porque foi esse sagrado, muitas vezes, que fez com que as pessoas permanecessem vivas, fez com que elas não morressem, não sucumbissem à destruição, né? A história da diáspora é uma história cruel, de grande atrocidade, mas é a história de um milagre, de um verdadeiro milagre, porque essas pessoas foram arrancadas do continente africano sem nada,
não puderam carregar uma mala, um saco com roupa, vieram sem nada, mas dentro desse corpo tinha algo valioso, belo, algo poderoso. Era isso que nós chamamos de coração. E esse coração carregava saberes, carregava sensibilidade, carregava saberes de grande engenharia, saberes de como produzir alimentos, saberes dos seus deuses, né, dos seus orixás, dos seus encantados, né, vieram dentro desse corpo. Esse corpo, que é o nosso primeiro território, é um grande depositório, né, um grande repositório, desculpe, de saberes, de uma infinidade de sentimentos e de beleza. Então, olha, é a história de um milagre. E quando chegaram aqui, colocaram tudo isso para fora e recriaram esse mundo que, apesar de duro, é maravilhoso também, porque nos mostra o legado de tudo isso, né? Tanta coisa. Eu não poderia enumerar aqui. Daí a importância dessa reconexão com o sagrado. Todas essas personagens, em algum momento, têm esse momento de volta. A Rita Preta, eu vou contar, Adoro. ela tem muitos sonhos. Os sonhos, para muitos, as pessoas vivem esses sonhos, nem se dá conta de que sonhos são histórias, deixam passar. Para alguns, significa a mente em atividade. Para outros, eles têm um simbolismo, algum significado. Mas todos nós podemos admitir, independente da nossa origem, de onde viemos, se somos ricos ou pobres, brancos ou negros, todos nós sonhamos e todos nós somos capazes de saber o que é sonhar. Então, a Rita sonha, esses sonhos nem sempre são bons, mas ela sonha também com essa volta, né? Com essa conexão com o sagrado, com essa conexão com os seus ancestrais, que, de alguma maneira, são responsáveis pelo que ela é. E eu acho que a sua obra, a trilogia da Terra, ela nos convida a fazer essa reconexão, porque a gente até pode compreender politicamente a importância e a urgência da reforma agrária, por exemplo, mas se a gente não voltar a sentir o sagrado que é a terra, a importância de lidar com a terra, o sagrado que é ter um chão para chamar de nosso, nosso alimento, dificilmente a gente consegue se engajar nessa luta. Você acha que a sua obra, a Trilogia da Terra, tem feito a gente se reconectar com isso de alguma forma? Como você tem visto a repercussão? Porque você é um ator popularíssimo no Brasil, e isso é maravilhoso. A literatura tem esse papel. Eu fico pensando, você me fez essa pergunta, Semaia, eu penso o que me leva a escrever, né? Claro, acho que é o desejo de registrar, de alguma maneira, o meu tempo, registrar aquilo que me toca, aquilo que é relevante, aquilo que é importante para mim, né? E aí, para que isso tudo aconteça, eu preciso colocar meu corpo a serviço da escrita, a serviço do que eu vou escrever. Então, escrever é também interpretar. Quando eu escrevo, eu não estou só escrevendo, não é um encadeamento de palavras. Eu estou interpretando a vida das personagens. Eu preciso que meu corpo esteja a disso. Bom, mas um livro, quando ele é escrito, ele é impresso, ele é apenas um objeto. Ele está sujeito às intempéries do tempo, ele pode se molhar, ele pode se desfazer, ele pode acabar. As histórias podem morrer aqui neste livro. E só não morre porque a gente escreve na esperança de ser lido. E quando a gente é lido, aí já não sou mais eu, é o leitor que coloca o seu corpo à disposição dessa história. Ele coloca o seu corpo para ler essa história. E ele interpreta novamente o que o autor passou. A vida das personagens, ele vai tentar compreender o seu mundo, né? Ele vai tentar aprender o que a história está lhe dizendo. Ele vai até interpretar de maneira diversa do autor, né? Porque não existe uma verdade absoluta sobre o que foi escrito. Então, esse movimento humanizador da escrita e da leitura, eu acho que esse movimento é capaz de fazer com que a gente compartilhe experiências comuns. E essas experiências é a minha maneira de semear algo importante, algo relevante, que eu considero importante, relevante. E muitas vezes o leitor assume, acolhe essa dimensão subjetiva da literatura. E isso, ninguém sai indiferente de uma história. A gente sempre sai modificado, transformado. Então, para mim, é importante.
Agora, a gente está chegando quase ao final da nossa conversa, temos ainda 10 minutinhos. E aí tem um personagem aqui que é o filho do meio de Rita Preta, que é Cainho. Cainho, é. E eu vi numa entrevista você dizendo que você começou a escrever muito cedo. Sim. Quando você tinha uns 9 anos, sua mãe Verdade. pegou seus cadernos e falou: menino, o que você está fazendo? Que é um pouco como Rita Preta olha a princípio para Cainho. Verdade. Quem é Cainho, quem é Itamar nessa história aqui? Olha, eu acho que todos os personagens, de alguma maneira, carregam algo meu. Não tenho dúvida de que, se acontecesse comigo o que aconteceu a Rita Preta, eu iria até o fim para descobrir o que aconteceu com esse filho. Ao mesmo tempo, quando você leu a passagem do Cid querer cantar, do Cid ser o rebelde, daquele que tem algum conflito com a mãe, daquele que questiona, né, os paradigmas da família, do mundo, eu acho que eu tenho algo do Cid, dessa inconformidade também. E tenho algo do Cainho, que é esse interesse pela leitura, pela escrita. O Cainho começa a ler e escrever muito cedo. Ele nem sabe o que está escrevendo naqueles cadernos. Mas é algo que é genuíno, que parte dele. E que a gente vai descobrir que tem uma importância muito grande para que a gente imagine, para que a gente emule o final dessa história, né? O desenlace dessa história. E aí eu acho que ele tem eu tenho essa conexão com ele. Eu tenho essa conexão com o personagem Cainho. E é uma conexão que, para resumir, ela é importante por quê? Porque se é uma escrita despretensiosa que o Cainho tem a princípio, com o passar do tempo, com o passar do tempo, evoluir do tempo da história, essa escrita vai ganhar algum sentido. É algo que a literatura tem me dado também, Semaia. É que, na impossibilidade das histórias, com a ausência das histórias, né, muitas vezes a gente não consegue dizer quem veio antes da 4ª geração nossa. Esses registros foram apagados, foram destruídos. A gente não foi educado. Eu fico deslumbrado quando eu vejo alguma família de classe média que consegue fazer a árvore genealógica da sua família. A maior parte de nós não tivemos esse direito. E aí é que eu acho que a literatura cumpre um papel importante, porque ela pode nos permitir a mim como autor e depois aos leitores, imaginar quem foram esses, que histórias foram essas. É algo que dá algum norte, dá algum sentido para a minha vida. E o Cainho vai descobrir isso, né? Que escrever também pode ser reimaginar aquilo que nos foi arrancado. Tamar, o que vem por aí, depois dessa trilogia? O que vem por aí, né? Agora eu estou nesse momento que é importante, que é muito bom, que é esse momento de encontrar os leitores, de poder compartilhar um pouco dessa experiência. Porque, para mim, Semaia, não existe escrita, literatura, sem leitura, sem o encontro com o leitor. Essa é uma face importante. A literatura é feita desses 2 polos. E esses 2 polos estão em permanente comunicação, que é o polo da escrita e o polo da leitura. O polo da leitura não é meu, é dos leitores. E aí, fazendo essa série de lançamentos e participando de outros eventos no Brasil, eu estou nesse momento de encontrar com os leitores. Tenho muitos projetos. Quero ter tempo, saúde e vida para poder executá-los. Terá. Né? Peço aos ancestrais, né, aos encantados, que me dê vida, saúde, para poder executá-los. Mas tenho projetos de romance, tenho projetos de ensaio, tenho projeto de livro infantil, ou seja, eu não sei o que vem primeiro, eu ainda estou estudando. Mas, se tiver tempo e oportunidade, vou continuar a me comunicar com os leitores. Obrigado. Obrigada, Itamar. Eu que agradeço. Obrigada, Sempre um Papo. Por favor, leiam. Agradeço imensamente por você. Eu que agradeço ter imensamente. Obrigado por tudo, Semaia. Obrigado pela sua mediação, pela leitura. Para mim é um prazer estar com você. Prazer é meu. Viu? Obrigada.